Bom dia, pessoal. Bom, pessoal, nós vamos agora mostrar a simulação da turbina eólica sem controle, sem nenhum torque de controle, não tem controle ativo, ela submetida somente ao vento. Como ela se comporta e qual é a eficiência dela. Ou seja, nós vamos monitorar o coeficiente de potência no tempo. Bom, veremos aqui o diagrama Simulink, mas devo ressaltar o seguinte: eu vou ter que relembrá-los como é a equação do coeficiente de potência. Vejamos aqui, pessoal. Bom, aqui é a nossa lousa da discussão anterior. Tudo bem. Agora, veja. O coeficiente de potência, inicialmente aqui eu vou colocar sem muitas cores. Vamos lá. CP é uma razão entre duas coisas. O denominador é a potência eólica da fonte. E o numerador é aquilo que efetivamente se traduz em rotação. É uma potência de eixo. Então, aqui no denominador era meio de ρ a meio de ρA V ao cubo. Mas eu receio que não é somente... Deixa eu ver. É isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Meio de ρA V ao cubo. Deixa eu acomodar essas coisas aqui. ρ a V ao cubo. Ok. Numerador, a potência de eixo é o torque aerodinâmico. Por que o torque aerodinâmico? Porque a gente está interessado numa potência transmitida ao eixo pela interação fluido-estrutura. Só isso. Nós não estamos interessados em outro tipo de interação. É o quanto do vento realmente vai se traduzir em energia por unidade de tempo ali. Aqui a gente coloca o agente causador, né? E aqui o efeito. Ômega. Claro que você aumenta ou diminui ômega. Não, ômega não é diretamente o efeito, né? Mas não é uma aula de física 1 hoje. Então repara, pessoal. Nós temos o ômega. Nós temos o torque aerodinâmico. Deixa eu colocar até uma outra cor aqui. Torque aerodinâmico. Nós temos a velocidade do vento. Enfim, esse é o CP. Agora repara o seguinte, pessoal.
Isso é para a gente traduzir. Eu estou fazendo essa recapitulação porque nós teremos que interpretar resultados. Aqui é o seguinte. Para um V positivo, uma função velocidade do vento, não é exatamente o vetor aqui. Isso não é o vetor. Nós já discutimos o vetor, você teria que pegar a função velocidade e justapor com um versor ali. Mas não é isso que estamos colocando aqui. Veja, o torque, a função torque, porque o vetor torque é torque justaposto com o versor dele. Se o torque aéreo positivo e ômega positivo, repara que o CP vai dar maior que zero. Isso aqui tudo implica em CP maior que zero. Essas três coisas simultâneas aqui. Bom, dá para verificar isso simples ali. Tudo positivo, CP positivo. Numa situação, repara, se o torque, a interação fluido-estrutura aqui, esse torque, por qualquer razão, a função assume valores negativos e a gente está com uma rotação positiva, repara, vocês têm que diferenciar às vezes eu falo rotação, nesse caso específico, eu estou falando da função rotação. Mas, via de regra, a velocidade angular, em vários contextos, você falar rotação, você está se referindo à velocidade angular, que é um vetor mesmo. Mas, enfim, vocês têm que estar ligeiros nas minhas falas. O que eu estou querendo dizer? Então, aqui, rotação positiva. E, por exemplo, em certos instantes, em alguns instantes de tempo, esse torque for negativo, repara, negativo com positivo e um denominador positivo aqui, certamente você vai ter em alguns instantes, se isso ocorrer, um CP negativo. Absolutamente negativo. Absolutamente não. Pelo menos em certos instantes. Bom, acredito que isso seja simples de perceber. Então veja, até pela equação que estamos utilizando para a definição do CP. Mas, o que aqui nós verificamos, vou mostrar aqui para vocês. Então, o CP pode ser positivo, tal como definimos, também pode ser negativo. Mas o CP em valor absoluto, ele nunca pode exceder o valor absoluto de CP, ele nunca é maior do que 1. Quer dizer que o CP pode ser negativo, ele pode ser maior do que menos 1 e menor do que 1. Ele pode ser menor do que 0 também. Mas entre 0 e menos 1 e 0 e mais 1. Então aqui é o CP.
Enfim, é isso. Basicamente isso. Bom, existe outro detalhe aqui, quando nós formos para o Simulink. Eu não sei, nós não vamos ver esse detalhe nesse vídeo específico, mas eu acho que eu já vou comentar para preparar vocês, porque é uma coisa que vocês vão ter que ter bastante consciência. Vamos lá. Segundo ponto aqui. Nós não chegamos nisso ainda. Os sistemas dinâmicos, eles podem ser instáveis. Eles podem apresentar uma resposta dentro de um regime de estabilidade. Ou de instabilidade. Bom, o que isso significa? Significa que se eu estimular meu sistema dinâmico com uma entrada, eu dou um estímulo no sistema, um estímulo limitado. Se para uma entrada limitada o meu sistema dinâmico apresentar uma saída limitada, eu digo que o sistema é estável. Eu não estou sendo preciso aqui. Existem vários critérios de estabilidade. Eu não vou entrar aqui nisso. Quem fizer um curso de sistemas de controle comigo verá isso em detalhes. Então isso aqui é um comentário mais qualitativo do que quantitativo. Apesar de eu falar em valores limitados aqui. O que é um regime de instabilidade? O que significa instabilidade? Para uma entrada limitada, a minha saída, ela é completamente... Ela assume valores que nem fazem sentido fisicamente. Você até pode falar saída ilimitada. A saída não é limitada, mas quer dizer o seguinte: instabilidade, o sistema, na hora de processar a entrada, ele vai processar fazendo, por exemplo, até divisões por zero. E, por exemplo, divisões por zero, singularidades, dão qualquer coisa, não existe infinito, mas dão qualquer coisa que não é nem mensurável. Ou não fazem sentido. Você pode estar medindo ali e a medida ela é completamente... não dá nem para interpretar. Então isso é um sistema instável. Eu não vou usar a palavra descontrolado, porque tem sistemas não controlados que são estáveis. Tem sistemas, inclusive, que você montou um sistema de controle, mas o seu controle funciona mal. Se ele funcionar mal, seu sistema pode apresentar instabilidade. Então, estabilidade e instabilidade serve tanto para sistemas controlados quanto para sistemas onde não há controle. Bom, mas o que isso tem a ver com a simulação Simulink da nossa turbina eólica? O que tem a ver, pessoal? Tem a ver o seguinte: se a turbina eólica ela foi excitada pelo vento, não vai ocorrer. Possivelmente aqui na nossa simulação não vai ocorrer nesse caso. Mas, por exemplo,
na hora de simular a turbina, o modelo matemático, se excita o sistema, vai excitar o sistema se o sistema dinâmico, matematicamente, na sua equação de movimento, ele, para uma entrada, ele apresentar ali essa entrada, estimular modos instáveis do sistema, o processamento envolver divisão por zero e um monte de coisa, a saída não vai ser limitada, digamos assim. A saída pode dar qualquer coisa e o sistema vai estar apresentando instabilidades naquele regime de operação, para aquelas entradas naquelas magnitudes. E aí, pessoal, se você estiver monitorando, olha que interessante. Se você estiver monitorando uma situação de instabilidade, imagina que você está lá no Simulink, você está monitorando o CP no tempo. Você está fazendo esse monitoramento. O seu CP, que deveria dar entre... Deixa eu melhorar aqui o meu gráfico aqui. Olha só. Seu CP que tinha que estar entre mais 1 e menos 1, olha o que eu tô falando, pessoal. Vamos ver a curva do CP aqui. Ele até, por exemplo, se limita em mais 1, até menor do que mais 1. A sua curva no tempo, de repente, num regime de instabilidade, as contas podem dar singularidades. A instabilidade num sistema dinâmico excitado por uma entrada que vai acessar modos instáveis do sistema, a saída pode nem fazer sentido físico. As coisas na sua simulação, o indício de instabilidade é que, por exemplo, o CP passa a não fazer sentido. Ele vai lá para um valor menor do que menos 1. Isso pode acontecer. O seu sistema até apresentou uma instabilidade numérica durante a simulação no Simulink. E aí, o CP ali nesses valores já não faz mais sentido. Significa, o que você tem que ter de interpretação? Meu sistema, para esse regime de ventos, de velocidade do vento, ele é instável. O sistema de controle, no caso que você está projetando, ele precisa, antes até de você pensar em rastreamento de comando, você tem um valor ótimo para o CP, mas antes disso, a sua primeira tarefa é estabilizar o sistema, porque está tudo instável. Então é isso, pessoal. Agora sim, estamos prontos para mexer no Simulink.